Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires e esse é o nosso 20º episódio. E hoje eu quero falar com você sobre algo que eu venho pensando e analisando nos meus comportamentos. Sobre a espera de um tempo perfeito, de um encaixe perfeito para começar algo. Seja uma nova atividade, seja um novo hábito. A ideia de querer um espacinho completamente ideal para essa nova atividade, esse novo hábito. E eu me vejo esperando esse tempo perfeito, esse encaixe perfeito do início ao fim. Ou seja, desde começar algo como o resultado que eu quero para isso. Ou seja, esse meu perfeccionismo, essa ideia que tá só no mundo das ideias, é na verdade uma grandíssima expectativa que não tem nada a ver com os fatos, né? Mas como será que eu consigo iniciar algo novo sem gerar tanta expectativa, seja sobre o simples começar algo novo? E como eu consigo começar esse algo novo se eu tô criando tanta expectativa, seja pelo tempo perfeito para começar esse algo novo, seja pro resultado desse algo novo? Então é disso que eu quero conversar com você hoje. Então, deixa eu te contar o que rola nesse episódio. Bom, o que eu venho lutando contra o meu perfeccionismo, isso não é algo novo. Isso já é algo que eu venho falando algumas vezes aqui em outros episódios. Enfim, não é algo novo. Mas o que eu quero conversar especificamente hoje é como esse perfeccionismo tem tomado a proporção de me impedir de fazer coisas, de me frustrar por fazer coisas e não atingir o resultado esperado. E me impedir, de repente, de fazer essa coisa de novo, justamente por me frustrar com o resultado que eu tive, porque as expectativas eram um tanto altas e irreais. Eu não sei qual é pra você, mas pra mim, quando eu me proponho fazer algo novo ou quero começar algo novo, enfim, eu fico extremamente animada, eu fico muito entusiasmada e começo a planejar mil coisas relacionadas a esse algo novo. E esse meu planejamento maluco me leva a criar expectativas talvez muito altas para essa coisa que eu quero começar. É como se... eu vou começar a fazer academia. Tá, mas não compensa eu começar a fazer academia se eu não fazer... se eu não suplementar, se eu não fazer dieta, se eu não fazer... sabe? E às vezes é só começar a fazer academia, sabe? A ideia não é ser medíocre aqui com esse novo hábito. A ideia é começá-lo. A ideia é ir passo por passo, sem criar expectativas muito reais, sem criar expectativas gigantescas. Porque eu cheguei a isso. Vamos lá. O primeiro ponto que me fez começar a avaliar meus hábitos, avaliar novos hábitos que eu quero iniciar, foi começar o curso do Wesley Delanogari. É assim que fala, Delanogari, do Reservatório de Dopamina. Ele é um psicólogo, neurocientista. Provavelmente você conhece ele. Ele faz conteúdos muito voltados à psicologia, à neurociência e principalmente sobre os efeitos da dopamina no nosso cérebro. E eu não vou aqui entrar em nada do curso dele, mas de ter começado a assistir algumas aulas, enfim, alguns conteúdos me fizeram me interessar mais pelo assunto e buscar mais sobre o assunto e reavaliar também o que eu já faço no meu dia a dia. Ele deu uma dica de inserir um novo hábito atrelado a um hábito que você já tem muito estabelecido, como, por exemplo, tomar café da manhã em determinado horário, em determinado lugar. Almoço, enfim, geralmente refeições, que são hábitos já muito estabelecidos. E inserir esse novo hábito. Claro,
que dê pra encaixar. No caso, o exemplo que ele deu era da leitura. E pra mim, assim, caiu como uma luva, porque tava tentando voltar ao hábito da leitura, tava deixando muito de lado, eu sempre lia à noite antes de dormir, e acabava que tava muito cansada e só ia dormir, não lia. Então, funcionou muito pra mim. Eu estou lendo todos os dias enquanto tomo café da manhã. Perfeito. Também foi ótimo pra não ficar no celular. Então, isso foi ótimo. Ok, beleza. Continuei consumindo os conteúdos dele. E conforme eu fui consumindo os conteúdos, enfim, me veio essa coisa. Porque foi tão simples iniciar esse novo hábito da leitura. E entendo, né? Porque ele explicou também de atrelar um hábito já estabelecido, ok. Mas eu também entendo que esse, entre aspas, encaixar como uma luva, esse caramba, parece que foi extremamente planejado de eu ler nesse horário, nesse encaixe perfeito. Foi tão simples porque encaixou tão bem como nas minhas belíssimas expectativas. Bom, e esse foi um processo de criação de hábito tranquilo, que não me gerou nenhuma frustração. Mas e quando a gente cria expectativa exagerada e se frustra? Como fica? Como fica esse novo hábito? Será que é tão simples? Primeiro que quando você define expectativas muito irreais para alcançar um novo hábito, isso em si já gera, né, aquela sobrecarga, aquele medo, né? Que aquela tarefa parece muito grande ou impossível de ser executada. Então você acaba sentindo que não dá conta daquele tanto de coisa. Então, justamente por isso é comum que a gente fique desanimado muito rápido, né? Até porque você não vai ter um resultado tão imediato se essa sua expectativa foi tão alta. Então, talvez essa sua expectativa tão alta, essa ideia de que tenha um resultado surpreendente, ou talvez um resultado em tão pouco tempo, de criar esse novo hábito, de começar essa nova atividade. Talvez você se sinta muito desanimado quando isso não acontecer. E aí o que acontece? A gente desiste. A gente desiste no meio do caminho. E aí pior, né? A gente volta a se cobrar porque não foi capaz de executar aquilo com perfeição, com a perfeição que você se exigiu desde lá do início. Então, de novo, aquilo que você estava tentando se tornou ainda mais estressante, ainda mais difícil, porque você carregou uma carga ainda maior da perfeição e do medo de fracassar. Porque ali, nesse processo, quando você desistiu, porque se cobrou a perfeição e não atingiu no tempo que você esperava, ou melhor, não atingiu, você se sente frustrado, se sente fracassado por não ter atingido aquele perfeccionismo que você desejava. Então te gera mais sentimento negativo para uma coisa nova que você queria começar. Então pensa, quando você for tentar isso de novo, o quão mais difícil vai ser por ter simplesmente se cobrado muito sobre isso. Por ter gerado tanta carga negativa, tantos sentimentos negativos sobre isso. Então vira um ciclo de fracasso, de culpa, acarretando mais e mais sentimentos negativos sobre algo que você idealizou e não realizou. Mas como a gente pode lidar com isso? Eu tô descobrindo também. Mas tem coisas que podem ajudar. E a primeira, e o foco desse episódio, é definir metas mais realistas. Não gerar tanta expectativa sobre isso que você está fazendo. Gere metas realistas. E de preferência, divida essas metas, sabe? Não é pra você criar uma ideia super, hiper gigantesca
que você vai demorar anos para executar e criar uma meta, simplesmente resultado final disso tudo. Divida essas metas. Crie várias metas pequenininhas. Quanto menor, melhor. E a cada meta, você se parabeniza, você comemora e entende que tá um passo a mais para aquela meta final. Então, crie essas metas mais realistas. E você pode ir aumentando no sentido de entendendo o quanto você consegue alcançar dessa meta e aumentando mesmo a complexidade dessa meta. Sem já ir logo de cara para a mais alta complexidade disso que você está querendo realizar. Outra coisa, valorize o processo. Quando eu falo de valorize o processo, eu lembro muito, não sei se vocês já viram vídeos de pessoas que romantizam a rotina delas. Simplesmente, cara, deixar mais bonito, às vezes, para a pessoa isso é importante, sabe? É uma forma de romantizar a rotina, que muitas vezes, para algumas pessoas, pode ser entediante, pode ser difícil. Então, romantiza isso aí que você vai fazer, isso aí que você quer fazer, sabe? Putz, eu gosto de desenhar, não sei, não sei, pensando. Pessoas que gostam de tirar foto, tire foto do processo, guarde essas fotos, crie vídeos, faça com que o processo seja tão bom, tão bom. Faça com que o processo seja tão interessante quanto o resultado. Outra coisa, que talvez seja a mais importante e a que vai te dar mais segurança, que é também ter autocompaixão com você mesmo. Mesmo quando você não conseguiu dar o seu 100%, mesmo quando você falhar nesse processo, mesmo quando você não conseguir se doar 100% para aquilo, entenda que não é um pequeno recorte ali que vai definir, de fato, que vai definir esse resultado final que você espera, que vai definir principalmente quem você é. Então, é isso. Tenta se abraçar, se cuidar e talvez ressignificar isso que você chamou de falha. Pra mim faz muito sentido. Às vezes essa, entre aspas, falha é, na verdade, pra te fazer recalcular a rota, pra te fazer repensar se é esse o caminho que você quer. Então, entenda a falha também como um momento de aprendizado e não como algo ruim, algo que define a pessoa que você é. Então, lidar com o perfeccionismo e as expectativas irreais pode ser bem complicado, mas ter essa visão do todo pode te ajudar a ter uma visão mais realista e também a ser mais flexível e paciente com essa criação de um novo hábito ou do início de uma nova atividade. Lembra sempre que esse processo faz tão parte da sua vida quanto o resultado. E por isso ele é tão importante quanto. Então, valorize cada detalhe e esteja bem com cada detalhe desse processo. É isso. Espero que você tenha gostado, que tenha sido um conteúdo relevante para você. Um beijo e fique bem.